Bom, pessoal, faz um tempo que eu fiz um texto, enquanto eu estava fazendo o curso de constelação familiar, né, com Imensa Vida, e estudando naturalmente, né, as ordens do amor. Para quem não sabe, a constelação familiar é um método de dissolução de nós nos nossos sistemas, né, mas principalmente no sistema familiar, que é o nosso sistema raiz, nosso sistema de origem, o nosso sistema mais forte. O que é um sistema? Sistema é quando vários componentes se interligam de alguma forma, formando uma teia, uma cadeia, por isso o nome constelação, porque é como se cada um fosse uma estrelinha e juntos formasse, né, a constelação da família. Constelação familiar vem daí. E aí, quando existem essas ligações, esse posicionamento, vai formando uma linda imagem, parece que tem um fluxo maravilhoso de energia, né? Onde tudo está alinhado. Só que nem sempre é bem assim, né? Existe aquele primo que faz tudo ao contrário, que de repente não se sente encaixado, ou aquele que às vezes é mais agressivo e desrespeita a família, ou às vezes uma dificuldade de convivência muito forte, né? Ou até outras coisas que parecem ser mais individuais, como uma dificuldade de conseguir emprego, uma dificuldade em se estabelecer financeiramente, alguma situação de saúde, né, etc. Então, a constelação ela vem para trazer uma relação de maior fluidez, tá? Então, só um parênteses para quem não sabe. Agora vamos começar, né? Então, existem essas ordens, né? Essas 3 leis do amor, ou ordens do amor, né? A gente tem as ordens da ajuda também, mas essas são as ordens do amor, que elas trabalham dentro de princípios, né? São leis, são ordens, são princípios, para que aconteça uma melhor fluidez dessa luz, dessa energia, como eu estava falando, que é naturalmente o fluxo da vida, que você vê, o passarinho não precisa pensar ou sofrer ou se preocupar, né? Ele simplesmente sabe o lugar dele, porque ali ele não tem o princípio da humanidade, né? Nós humanos temos o livre-arbítrio, né? E aí por conta disso, às vezes por ignorância ou por algum tipo de outra contextualização, não seguimos essa ordem, essa lei, e aí não é que nós somos punidos, é simplesmente uma consequência, né? Então, quando existe oportunidades que a gente siga o tempo todo, né? Então, a primeira ordem que eu vou falar brevemente aqui, isso é bem breve, tá, gente? É bem breve, eu tô fazendo só uma análise simbólica para aplicar nas fases da Lua, que eu acho muito interessante, né? Vou falar sobre a hierarquia. A hierarquia não é aquela coisa tirana que a gente fala, né? Que a gente escuta, é muito hierárquico aqui essa empresa, não tem o meu lugar, né? Aquela coisa assim. Mas simplesmente existe uma ordem de respeito, né? Então, quem veio antes, se a gente chega num lugar novo, a gente vai falar com quem já está acostumado com aquele lugar, né? Como é que funciona, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, onde é que é o banheiro, onde é que é a cozinha, onde é que... É hierarquia de respeito, porque a pessoa sabe mais. Da mesma forma, quem veio antes na família tem precedência por quem veio depois. Então, se eu acabei de nascer, sou uma criancinha, aí tem uma coisa nova, eu vou perguntar para os meus pais, né? E os pais perguntam para os avós. Então, é uma ordem de respeito, porque eu sei que aquelas pessoas dariam a vida por mim. Então, naturalmente, eu devo respeito a elas, porque elas estão ali para me proteger. Isso é o ideal, nem sempre isso acontece, eu sei, tá? Mas esse é o ideal na relação da hierarquia. E aí, dentro desse processo de hierarquia, existe a relação da família e da empresa, né? Então, saber que cada um tem o seu lugar e cada um tem a sua função, né? De prioridade, de proteção, assim como as mulheres e as crianças são salvas primeiro, porque elas, né, têm essa precedência, essa prioridade hierárquica, né? Então, e aí elas se reportam com respeito àqueles que salvaram a vida delas, né? Então, essa é um movimento da lua crescente. Por que crescente? Porque ela já tá começando um movimento, né? Ela tá nova ali. E ela tá cheia de energia e curiosidade, né? Então ela é a que mais precisa de humildade para reconhecer o seu lugar
E aí, quando ela reconhece essa humildade e ela sabe que ela está começando, ela ganha muito mais força, mais leveza para ir além. Então, é bem o arquétipo da jovem, da donzela, né, da virgem, da mais jovem, aquela que de certa forma depende dela mesma, né? Ela tá ali porque ela precisa fazer acontecer as coisas e se desenvolver. Mas ao mesmo tempo ela sabe o lugar dela, ela sabe as limitações dela, né? E ela, por exemplo, eu sei que a minha aparência de criança, embora vocês não acreditem, né, que eu tenha tanto conhecimento assim, me limita. Então, tá tudo bem, né? Então, é saber reconhecer. Quando eu estava começando na astrologia, isso há 8 anos atrás, eu falava tranquilamente, olha, eu tô começando, então eu vou cobrar esse valor simbólico pelas horas que eu passo estudando, né? E aí, em contrapartida, você me dá um feedback aí também, se tá tudo ok, o que funcionou, o que não funcionou para os meus estudos. Então, é ter humildade, assim como quando eu vou falar com o meu professor, né? Meus professores, né? Eu tenho a humildade de fazer perguntas, de estar aprendendo, e eu não vou ficar dando pitaco na aula deles mesmo sobre algum tema que eu já sei muitas vezes. Então, é dentro desse processo que a gente tem que reconhecer quando a gente é autoridade e quando a gente é um subordinado, tá? Então, a lua crescente, ela traz, né, esse movimento de ascensão, porque quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente ascende, a gente cresce, a gente brilha com mais força, né? E depois a gente vai chegar na lua cheia. A lua cheia, ela espalha o seu brilho em todos os cantos, né? Ela tem uma força muito grande e ela é um arquétipo muito forte de maternidade, né? E a mãe, assim como a mãe consegue dar atenção e cuidado para todos os filhos, assim como a lua rege todas a seiva das plantas, todas as águas, todos os rios, né, todos os afluentes e tudo, então é uma questão de pertencimento. Todos pertencem, todos fazem parte. Porque quando a gente inclui, a gente também ganha mais força, a gente recebe mais força. Ah, mas não sei se eu gosto daquele parente, ele é meio chato. Ser chato não é um problema, né? Ele não está ameaçando a vida de alguém. Então, se não há ameaça à vida, se eu sou uma pessoa difícil de conviver, tudo bem, não precisa a gente ficar convivendo sempre, mas ela faz parte da família. E não é interessante excluí-la, porque quando a gente exclui, a tendência é repetir aquele padrão para que aquela pessoa seja lembrada. E a mãe não faz distinção. Uma mãe, a mãe de verdade, não faz distinção. Ela sabe que cada um tem as suas particularidades, as suas diferenças, mas ela vai cuidar, nutrir de todos, porque todos vieram dela, né? Todos fazem parte do mesmo sistema. Então, essa é a lei do pertencimento. E essa lei do pertencimento, ela também se aplica não só a pessoas, a membros desse sistema, mas também a características desse sistema, né? Então, uma coisa é falar que não gosto daquela característica dos meus pais. Outra é eu totalmente repudiar e criticá-los como se eu fosse 100% melhor em todos os aspectos, né? Posso ser melhor e ir além, como a gente fala? Pode, com certeza, isso é maravilhoso, ir além, fazer melhor. Mas isso não significa que eles não tenham a importância, porque aí a gente tem que lembrar da lei da hierarquia. Porque se não fosse eles, a gente não estava aqui, né? Então, mesmo com os defeitos e com as dificuldades e com as coisas que não são tão adequadas assim, ou seja moralmente, ou seja porque, né, de convivência, ainda assim devemos respeitos aos que vieram antes, para que possamos ir além, para que possamos fazer melhor, né? E não melhor no sentido soberbo, porque a gente tem o preceito da hierarquia, ok? E aí tudo faz parte. As dificuldades fazem parte e eu escolho manifestá-las ou não. Quando eu reprimo, aí a pessoa está sujeita a acabar manifestando para aprender a não reprimir, para aprender a não negar que existe, né? Como acontece às vezes a pessoa ter vergonha do pai ou da mãe, né? E aí é um caso muito complicado porque ela acaba manifestando aquele motivo da vergonha, né? Bom, e agora a gente chega, depois da lua chegar no seu ápice, ela começa a se recolher, né?
como uma anciã, como uma fase que ela já aprendeu tudo que ela precisava aprender, né? E ela percebendo em si mesma, né, o que ela verdadeiramente é. E ponderando, né, aqui com quem se relaciona, o que cada um precisa, porque de uma forma anterior, né, a lua jovem crescente ou a lua cheia mãe, ela ainda está precisando aprender e fazer muitas coisas, né, e às vezes nem sempre ela acerta no que cada filho precisa, ela sabe que todos fazem parte, mas aqui quando ela começa a minguar, essa lua, ela já sabe o que cada um precisa, todos do sistema que fazem parte, cada um, né? Por isso que eu relacionei com a lei do equilíbrio, o equilíbrio entre dar e receber, tá? E não é assim, eu vou lavar a louça, eu vou lavar o meu copo, você lava o seu copo, né? Eu vou dobrar e vou arrumar a minha parte da cama, meu marido vai arrumar a parte da cama dele. Eu vou lavar a pia, ele lava o box, né? Não é dessa forma, porque a gente sabe que às vezes o marido pode estar do lado de trabalho, eu posso estar do lado de atendimento, ou de repente dentro de amizades, né? A pessoa pode ter mais condições financeiras ou menos condições financeiras, ou de repente o esforço que a pessoa fez por aquele trabalho é muito maior, né, do que outras, ou a pessoa está mais bem de saúde do que a outra, e cada um vai ter uma necessidade. Não é sempre que eu vou ter necessidade de um estrogonofe no almoço, ou uma batata doce. Eu nem gosto muito de batata doce, mas meu marido precisa de batata doce, né? Porque ela é mais leve, então eu vou fazer pra ele, que tem essa necessidade. Agora, se ele vier pra fazer pra mim, não vai ser a mesma coisa, não vai ser tão gostoso e agradável. Então a gente tem que entender que cada um tem uma necessidade, gosta de coisas diferentes, precisa de coisas diferentes. E quando a gente convive, a gente precisa saber disso. E já vi muitos casos de terapeuta fazendo permutas, né? Principalmente quando estão começando. Eu acho muito importante frisar isso, porque o que acontece? É uma das leis que eu mais gosto, eu acho muito interessante. Nem sempre o meu trabalho vai ser tão útil quanto o trabalho da outra pessoa para uma pessoa e para outra, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa precisa muito de um reiki, precisa muito de um reiki, né? Nossa, eu sei que eu vou ser curada. Mas às vezes eu não preciso de um mapa numerológico. Não preciso, não estava indo atrás de um. Mas, enfim, né? Às vezes também o nível de contribuição que a pessoa pode dar dentro do que ela estudou. Eu estou estudando astrologia há muito tempo. Pode ser que uma pessoa que começou a estudar astrologia ontem consiga contribuir para eu ver alguma coisa no meu mapa? Pode ser, mas nem sempre eu vou sair permutando o mapa por causa disso, né? Ou da mesma forma, eu tô bem de saúde, tô legal, tô, né, tranquila. Não tem necessidade de eu permutar por alguma coisa que, né, não tem necessidade para mim. Então, essa relação do equilíbrio entre dar e receber, ela é muito válida para todas as relações, assim como todas as ordens do amor, que elas falam sobre relacionamento, né? Então, a lua minguante, ela já trabalha essa relação de conseguir olhar para ela mesma e ela já tem toda a bagagem, né, de desenvolvimento. E ela retorna. Então, dentro desse ponto de começar a retornar, já tendo visto tudo aquilo, ela consegue equilibrar, né, o dar e o receber. Que ela sabe que agora é a hora dela se recolher, né? Então, é muito interessante. Bom, eu acho muito interessante essa simbologia, essas análises, né? Pra gente entender um pouquinho melhor e pensar um pouco melhor também se a gente está conseguindo seguir essas ordens do amor, né, para ter mais fluidez, né, nas relações. Então, se você já tem aí na cabeça alguma relação que você esteja com dificuldade ou que não esteja fluindo tão bem, tenta perceber se está faltando alguma coisa, né, se você está incluindo até mesmo as dificuldades daquela pessoa, se você está tentando ficar só com a parte agradável da pessoa, se você está respeitando o lugar de da pessoa, né? Lembrando que os irmãos também têm essa ordem de hierarquia, né? O mais velho, ele tem precedência
pelo mais novo. Então, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho e assim por diante, né? Depende de quantos tiveram. Então, os mais novos sempre devem mais respeito aos mais velhos. E não é que o mais velho possa desrespeitar os mais novos, pelo contrário. Mas é como se ficasse implícito um dever de cuidado e proteção do mais velho em relação aos mais novos. Um instinto materno ou paterno muito mais forte. E dentro da hierarquia de casal, nós também temos uma hierarquia. Como eu falei sobre a relação do salvar a vida. Quem salva a vida de quem? Então, quem se reporta a quem com mais respeito para tomada de decisões mais fortes, né? Então, o que o outro está precisando? O que eu posso fazer para ajudar? Às vezes a pessoa não precisa de uma pessoa falando o tempo todo. Ela precisa de silêncio, né? Às vezes a gente acha que está ajudando, mandando mensagens e falando sem parar. Tô aqui. Às vezes não, a pessoa precisa ficar na dela. Então, cada momento é muito importante a gente refletir sobre isso. Bom, o vídeo já ficou muito longo, falei um pouquinho sobre as 3 ordens, mas eu adoro falar sobre elas, adoro falar sobre o sistema de constelação. Eu geralmente utilizo essa visão sistêmica quando eu faço consultas, né? Eu raramente chego a constelar, porque eu acho isso muito sério. E às vezes o conhecimento que a pessoa recebe a respeito disso, como vocês estão recebendo desse vídeo, já faz alguma movimentação interna e as nossas atitudes começam a ser diferentes e, consequentemente, as nossas relações já melhoram. Muitos aspectos, né? Então, eu utilizo sempre dessa forma indireta. Eu não vou falar assim, segundo as constelações familiares, não. Eu vou... Desculpa, gente, tá? Esfriou, eu tô um pouquinho louca. Eu vou falar de uma forma mais indireta, mais leve, né? Então, o que você acha de a gente fazer uma conversa, eu imaginar, e se fosse tal coisa, tal forma, e aí vou desfazendo os nós, né, dentro da consulta. Então, se você que tiver vontade de fazer uma consulta comigo, né, aproveitando essa abordagem, né, astrológica, sistêmica, de oráculos, etc., é só mandar uma mensagem para mim. Tem meu contato aqui e aqui no canal também. E não se esquece, por favor, né, de curtir, comentar se você gostou, para dar um up aqui no canal, tá? E se você é novo, se inscreva.